Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes, sejam bem-vindos, bem-vindas. É muito bom tê-las e tê-los aqui, num dia tão significativo como hoje, que, infelizmente, a história, como nós sempre dizemos, repete-se. É a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. E as farsas têm se repetido cada dia mais. Ontem nós vimos o início da tragédia repetida de 1964 com uma farsa que o Senado está fazendo durante 14 horas. Durante 14 horas nós vimos, e eu falo isso porque faço aqui um reconhecimento, não à presidente Dilma, mas à mulher Dilma Rousseff. Uma mulher que durante 14 horas ficou ouvindo muitas vezes palavras absolutamente sem nenhum sentido com o processo que está em curso no Senado, com questionamentos absolutamente sem nenhum sentido com aquilo que os senadores resolveram dizer que é crime e que, por uma destas situações que não se entende, o Ministério Público Federal já falou que não é crime, os próprios deputados entendem que não há crime, mas, como é preciso que se encontre um motivo para retirar a presidente Dilma, os senadores, mesmo aqueles que talvez não resistissem 3 horas sentados, ficam durante 14 horas fazendo todo tipo de questionamento. Então fica aqui o reconhecimento que talvez nenhum homem ficasse ali, mas as mulheres resistem e resistem muito mais que os homens. E a prova disso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e principalmente as mulheres que nos visitam no dia de hoje. A prova disso é que o dia 30 de agosto, majoritariamente, era composto por mulheres. O dia 29 de abril, também, majoritariamente, era composto por mulheres. Tínhamos homens e mulheres fazendo a resistência, mas majoritariamente mulheres. Mulheres que talvez o governador Carlos Alberto achou que poderia assustar, colocando 1.600 policiais para proteger essa casa tão ameaçada por servidores públicos. Servidores públicos ferozes que ameaçavam todos os deputados e que os deputados, num processo de proteção, conseguiram 1.600 policiais para protegê-los e para protegê-las de uma iminente ameaça que colocava em risco toda a sua, talvez, preocupação com a sua integridade física, coisa que em nenhum momento aconteceu. Mas fica aqui mais uma vez a prova que quando as mulheres querem, elas podem e podem muito mais. Então, a presidente Dilma hoje está a um passo de ser cassada. Nós sabemos que é muito provável que o Senado realize aquilo que se comprometeu e entregue aquilo que já foi prometido também. Não por acaso, uma empresa norueguesa, deputado Rasca, comprou da Petrobras, com autorização do presidente interino Michel Temer, 2 bilhões de barris de petróleo a $2,50. Coisa que nenhum país do mundo talvez fizesse, mas que o presidente Michel Temer achou que não tem problema vender. E é engraçado que ontem, ouvindo o senador Aécio Neves, o senador que tem mais de 10 denúncias por corrupção e por receber propina, dizendo que a presidente Dilma fazia tudo aquilo por vingança contra ele. Fiquei com tanta pena dele que fiquei pensando que o senador Aécio Neves talvez devesse renunciar para fazer um tratamento psiquiátrico. Porque o que ele falou é uma verdadeira loucura. Não há como, senhores deputados, não há como nós, ainda que tenhamos todas as críticas ao governo da presidente Dilma, todas, pelos erros cometidos, pela forma como tratou os deputados, pela forma como tratou os senadores, pela forma como tratou os governadores, gente que se sentiu ofendida por isso, por aquilo. Não há na nossa Constituição, em nenhum momento, nenhum artigo que diga que é possível você fazer a retirada da presidente da República
se não houver crime de responsabilidade. E hoje, os próprios senadores admitem que não há crime de responsabilidade. E aí falam, mas nós precisamos retirar a presidente pelo conjunto da obra. O conjunto da obra é uma inflação desenfreada de 6,5% quando saiu, foi afastada, ou 7% a presidente Dilma, há alguns meses atrás. Lembrando que quando o PSDB entregou o governo em 2002, já estava anualizada em mais de 17%. Dizendo que nós perdemos o controle das contas públicas. Pode ser que tenha ocorrido isso. O Plano Safra, como eu falei aqui, era um dos motivos. Esquecem-se que o Plano Safra sempre foi tratado da mesma forma desde o governo Collor, sem regulamentação. Entretanto, estas pessoas, infelizmente, não vão passar para a história. Talvez passem para o lixo da história. Mas não serão lembrados. Talvez lembrem da Janaína Pascoal. Talvez lembrem do Miguel Reale Júnior. Talvez lembrem do Aloysio Nunes. Mas as gerações futuras lembrarão que o Senado brasileiro deu sim um golpe de mão, deu sim um golpe parlamentar, por razões que até agora não são explicitadas. E o que é mais interessante, enquanto o Senado debate se é ou não é crime de responsabilidade por 14 horas, a Câmara Federal vai votando todos os projetos que dizem interesse a grupos e a pessoas que querem muito e precisam muito do afastamento da presidente Dilma. Mas não precisam e não querem e não podem o afastamento de uma das pessoas mais nefastas para o nosso país, que chama Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, que é afastado e acusado de corrupção, continua comandando a Câmara Federal. Tanto que o seu julgamento, ou a votação do seu possível afastamento, só se dará no dia 10 de setembro. Numa dessas coincidências que não se explica, logo depois da semana do 7 de setembro, quando sabidamente a Câmara Federal terá um baixo quórum. Deputado Lemos, pois não. Uma segunda-feira, o deputado Lemos está lembrando que é uma segunda-feira. Isso tudo, talvez as pessoas lembrem daqui a alguns anos, mas aí será tarde. Aí, se conseguirem o que querem, terão feito com que o negociado prevaleça sobre aquilo que está legislado, como quer o governador Carlos Alberto aqui. Talvez consigam fazer com que a Previdência, para ser salva, possa ser jogada para mais alguns anos de trabalho, como quer o governador aqui. Talvez consigam fazer com que as empresas estatais sejam vendidas, como quer o governador aqui. O PSDB não é diferente aqui, não é diferente do Pará, não é diferente em São Paulo, não é diferente em Goiás, não é diferente em nenhum estado que administra. O PSDB tem na sua matriz, no seu DNA, a privatização. O PSDB tem na sua matriz, no seu DNA, a vontade que ninguém consegue retirar de dizer que o país tem que ser para poucos. Eu ouvi daquela tribuna dizer que não havia ninguém envolvido desse governo com nenhum tipo de corrupção. Ninguém. Talvez o senhor Luiz Abiantum, primo do governador, realmente não pertença a esse governo. Talvez ele seja o governo, condenado a 13 anos de cadeia. É isso, senhores deputados, que nós estaremos debatendo aqui. Porque quando fizemos audiência pública na manhã de hoje, e com muita educação, recebemos a todos os deputados e agradecemos os deputados, recebemos o senhor Henriqueta, ex-conselheiro da Copel, diretor da Copel, e também o senhor Jorge, que veio aqui, Jorge Herman Rodolfo Tomin, que veio representar o secretário e fez uma explanação, e todos foram bastante respeitosos e ouviram a sua explanação, mas não concordamos com absolutamente nenhuma palavra do que foi dito. Ouvimos durante meia hora o secretário, que é adjunto à Secretaria da Fazenda, dizer que não há problema em você vender as ações da Copel e da Sanepar e passar esse ativo
para outro ativo. Ora, como não há problema? Não há problema em fazer a lei que agora, pacificada com o G7, segundo o próprio senhor Herman, pacificada com o G7, porque agora o senhor Jorge diz que o G7, que são as grandes federações, procuraram o governador ontem e vão mandar emendas para os pedaços da lei que já foi aqui dividida em 6 partes. Não sei o que a FIEP, a FACIAP ou as outras federações acertaram com o governador, mas sei que não acertaram conosco, senhor presidente. E nós não vamos votar a favor. Nós não vamos votar a favor. Não há como você votar a favor de um projeto que retira dos deputados a obrigação constitucional de fiscalizar o poder legislativo, executivo e judiciário. Não há como você votar a favor de algo que diz que a Copel pode vender os seus ativos, que a Sanepar pode vender os seus ativos, e que um monte de bobo aqui só fica sabendo depois que estiver nos jornais. Porque é isso que nós seremos, um monte de bobos, fazendo o papel de bobos, recebendo 25 mil reais e mais um tanto para bater palmas. Nós não faremos isso. É preciso que o lado de lá da rua, ainda que acerte com a Federação das Indústrias, respeite essa casa. É preciso que nós também nos respeitemos. E para que nós nos respeitemos, nós precisamos discutir com a população quando o governo quer dizer que pode vender uma usina, que não tem problema, que pode vender linhas de transmissão, que não tem problema, que pode vender as ações, pelo valor patrimonial. Ninguém aqui nasceu ontem, senhores deputados. Eu lembro que num dos projetos, eu não estou na CCJ, o deputado Pérez representa o nosso partido, mas eu lembro que num dos projetos estava dito que 150 milhões de reais que iria buscar, era inclusive para asfaltar de Rio Branco do Sul a Curitiba. Ora, senhores deputados, senhoras deputadas, que memória curta tem o senhor governador. O que será que passa pela cabeça do governador para torná-lo tão esquecido? Senhor Carlos Alberto, lembra de um projeto que o senhor mandou para cá, que isentava de ICMS empresas que poderiam fazer uso desse ICMS e construir para o seu interesse obras de infraestrutura, e que daquela tribuna foi dito que 2 empresas tinham interesse, uma era a Klabin, e a outra qual era? A Votorantim, que faria a duplicação da rodovia de Rio Branco do Sul e Itaperuçu até Curitiba, o que é uma boa obra, mas isso já foi feito no papel. Estão nos cobrando de novo por algo que sequer foi feito. Estão nos pedindo de novo um aval para algo que, mais uma vez, nós não sabemos se irá acontecer. Pendura a cenoura numa varinha e põe na frente para que aquele bicho corra atrás. Nós não somos isso. Nós não vamos correr atrás de cenoura. Então é preciso que fique claro que cada deputado, cada deputada tem o seu juízo. Foi muito importante a audiência hoje. Foi importante a presença de vários deputados, de entidades. Professor Tercílio, lhe agradeço pela sua participação, em nome de todos os deputados que estiveram lá. E nós sabemos que a frente, aqui, independente, o bloco independente, já tomou uma posição. Nós sabemos que a bancada de oposição já tomou uma posição também. E nós sabemos que nenhum deputado e nenhuma deputada vai colocar a sua história em risco para salvar as estripulias do Palácio Iguaçu. Porque é a terceira vez, senhor presidente e senhores deputados, é a terceira vez que o senhor Ricardo manda os seus pacotes. E nenhuma delas deu satisfação o que fez com o dinheiro. Então é melhor que nós paremos de ouvir o preciso de mais recursos e comecemos a nos perguntar para onde foram mais recursos. Porque só assim nós vamos justificar o papel que temos aqui. Para encerrar, senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência tem tido cuidado em conduzir essa casa para que não tenhamos novos 29 de abril. Nós também não queremos isso. Mas o que nós temos ouvido dos funcionários da Copel, da Sanepar,
da Compagás, da Coapar, de outras entidades que estão hoje envolvidas, é um profundo constrangimento com o debate que está sendo feito. Nós fizemos audiência pública hoje, senhor presidente, conforme havíamos nos comprometido. E aqui, para aqueles que reclamaram da FIEP da outra vez, hoje tomaram água à vontade. Tomaram água, tomaram café. Aliás, a FIEP não veio, porque já tinha resolvido tudo do outro lado da rua. Pois a FIEP que resolva do outro lado da rua, mas lembre-se, quem vota está aqui, não está lá. Então, antes de dar como certo, venha aqui para dar explicações. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.